Então, boa noite a todos. Obrigado a todos os médicos que puderam atender essa solicitação da Casa Hunter. A nossa intenção hoje, que é Dia Nacional de FABRE, proporcionar uma discussão que traga informação, que traga valor, acrescente valor à vida de todos os pacientes, né? E que propicie sempre conversas, discussões, ideias, abordagens sobre a patologia. Especialmente eu gostaria de agradecer a doutora Ana Maria, que nos propiciou essa oportunidade de juntar todos esses médicos, estarem aqui para conversar sobre a patologia de Fabry. Tá? Então, para começar essa conversa, eu gostaria, na verdade, de pedir para que cada um se apresente, né? Fale um pouco aí do seu nome, a sua trajetória e a sua relação um pouquinho com a doença de Fabry. Podemos começar com a doutora Ana? Ana Maria Martins, professora da Universidade Federal de São Paulo, diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo, que é um grupo bastante específico de doença genética. Agradeço ali a Ariadne, a iniciativa da Casa Hunter, né, para a gente falar aqui no dia de doença de Fabry, e agradeço aos meus colegas que aceitaram o meu convite para a gente levar esse bate-papo. A minha história com Fabry é que eu comecei como coordenadora do registro de Fabry internacional e acabei conhecendo tanto muitos médicos, né, como muitos pacientes. E ouvi muita história de paciente que eu acho que para mim foi uma das coisas mais enriquecedoras com relação à doença, porque eu aprendi muito com eles, sabendo da história natural da doença, né? A grande variabilidade que existe de um paciente para o outro, mas eu ouvi muito essas histórias. Então, esse meu envolvimento, ele é de 2001, que começou. Obrigada, doutora Ana. Doutor Joseph, o senhor poderia ser o segundo? Sim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, enfim, a oportunidade que a Casa Hunter está oferecendo para a gente poder discutir, o convite feito também pela doutora Ana Maria e a presença de todas vocês, tá? Meu nome é Joseph Brooks, eu sou médico neurologista, sou professor titular de Neurologia e Neurofisiologia da Universidade Metropolitana de Santos e acabo atuando entre pacientes com doenças desmelinizantes. O meu início dentro da doença de Fabry tem mais ou menos 8 anos, e esse diagnóstico acabou surgindo um diagnóstico diferencial de pacientes com doenças desmelinizantes do sistema nervoso central, e desde então é algo que eu milito, enfim, que eu estudo, e eu entendo que as doenças raras, quando são pensadas e quando são diagnosticadas, elas ao todo não são tão raras, né? Se nós somarmos todas, não são tão raras. Então, foi aí que começou esse meu interesse pela doença de Fabry. Doutora Sandra, por favor. Meu nome é Sandra, eu sou cardiologista, trabalho no hospital de base situado aqui em Brasília. Eu estou agora como presidente do Grupo de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e meu trabalho com doença de Fabry, eu acho que eu fui muito agraciada, porque eu comecei trabalhando com o nosso precursor de doença de Fabry aqui em Brasília, que é o doutor Sobral, e logo ele me apresentou para a doutora Ana Maria, que me abraçou também na causa, e possibilitou conhecer pacientes de norte a sul do país. Então eu pude ouvir histórias de pessoas desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, e isso me abriu muito os olhos para a necessidade de você ter uma voz multidisciplinar, principalmente na cardiologia, para os pacientes de Fabry. Nós conseguimos, depois de algum trabalho, no início eu meio que conversava sozinha, porque quase ninguém falava sobre isso, tinham poucas pessoas realmente trabalhando na área, mas com o tempo eu fui conseguindo encontrar outros cardiologistas que também tinham interesse e trabalhavam com pacientes de doenças de Fabry, e hoje nós estamos tentando criar uma rede de contato para facilitar o acesso ao diagnóstico desses pacientes. Eu trabalho com doença de Fabry desde 2010, e de lá para cá a gente vai estar construindo esse novo cenário cardiológico das doenças miocárdicas relacionadas às cardiopatias raras. Muito obrigada. Doutora Valéria, por favor.
Eu sou Valéria, né, médica nefrologista, sou professora da Universidade Federal de Goiás, sou diretora clínica da Nefroclínica, que é uma clínica de hemodiálise, e juntando esse contexto entre clínica de diálise e universidade é que se deu o meu contato com a doença de Fabry. Então, em 2014, eu tive a oportunidade de fazer uma triagem para pesquisa de doença de Fabry na hemodiálise e nós encontramos um paciente. A partir desse paciente, nós fizemos toda uma triagem familiar e pudemos, então, fazer vários diagnósticos e trouxemos, então, esse aprendizado, onde eu sou extremamente agradecida à doutora Ana, porque realmente ela me introduziu nesse mundo, né, nesse diagnóstico, nessa doença de Fabry, e junto dela nós fomos para a universidade, onde eu trabalho, onde eu sou professora, e fomos divulgando a doença, né, então fizemos um trabalho junto dos alunos, junto dos residentes, junto da associação médica, junto da Associação Goiana de Nefrologia, né, estivemos juntas em vários momentos, né, doutora Ana? Isso foi muito importante, porque não só o retorno, né, do diagnóstico para esses pacientes, mas, assim, dentro de um aprendizado geral, tanto para mim como para toda a comunidade médica, né? Então, foi muito bom, por exemplo, ver outros alunos, outros residentes pensando em doença de Fabry e fazendo o diagnóstico, que eu acho que é esse também um dos nossos papéis, né? Além de ajudar os nossos pacientes, a gente está levando e divulgando a doença diante da comunidade médica e da comunidade também não médica para ajudar, né, nas pessoas a aprenderem a pensar no diagnóstico. Bom, nós temos a grata alegria de ter vários especialistas aqui, então a nossa primeira pergunta é justamente o que é a doença de Fabry, o que ela é sobre a perspectiva da sua especialidade, né? Então, doutora Ana, a senhora poderia ser a primeira a começar? Acho que sim, porque começa comigo, né? Na verdade, para eles vai só depois, para mim começa desde o início. Então, na verdade, como eu já disse para vocês, eu trabalho com erros inatos do metabolismo, e esse grupo de doenças, todas elas ocorrem porque existe falta de uma substância que chama enzima, a gente tem mais de 2.000 enzimas no nosso corpo, e é isso que mantém a gente funcionando, com todas as reações metabólicas, digestão, degradação, tudo que acontece, né, no nosso corpo, ele é mediado, todas essas reações, por enzimas específicas, né? Então, existe, no caso da doença de Fabry, todas essas doenças dos erros inatos do metabolismo são de origem genética. No caso da doença de Fabry, um pouquinho antes disso, de todas essas doenças, essas enzimas, a receita delas, como é que o organismo produz uma enzima para trabalhar no nosso corpo, ela está escrita num gene. Então, o gene é aquele que traz a receita para o nosso corpo fabricar enzima. Quando a gente fala de um erro inato de metabolismo, o que existe? Existe um defeito nesse gene, porque a informação para produzir a enzima ela está errada, ela está incompleta. São as tais das mutações que a gente escuta falar, mutações mais graves, menos graves. Essas alterações na receita é que vão levar o indivíduo até a doença, no caso de hoje, do que a gente está falando, de doença de Fabry. E no caso do Fabry específico, o gene dessa enzima ele está localizado no cromossoma X. Nós, mulheres, temos 2 cromossomas X. E os homens têm um cromossoma X e o que faz deles homens, que é um cromossoma Y. Então, eles são um pouco diferentes das mulheres e a doença sempre é mais grave, começa mais cedo nos homens do que nas mulheres, porque ele só tem um X. E o X que ele tem, a receita está errada. As mulheres têm 2. Então, tem algumas coisas que vão funcionar um pouco melhor nas mulheres. E depois a gente vai falar um pouquinho a parte dessa questão das mulheres. Então, o que acontece nessa questão da enzima? A enzima ela existe para quebrar alguma substância, digerir alguma substância dentro da célula. Se não existe, aquela enzima não funciona direito, começa a ter um depósito dentro dessa célula, e esse depósito ele atrapalha todas as funções entre as células. As células, entre elas se conversam. Preciso de mais energia aqui, manda açúcar para mim. Preciso disso. Então, tem toda uma sinalização que a gente chama. Tudo isso vai começar a ficar comprometido
quando a pessoa tem um defeito de uma atividade enzimática aqui com relação à doença de Fabry. A doença de Fabry, ela tem como característica que o lugar que ela mais faz depósito, as células que ela mais compromete, é o endotélio vascular. Então, vocês imaginam que é a parede de veias, de artérias, de todo o nosso corpo. Então, ela é considerada uma doença cardiovascular. Ela vai ser multissistêmica, e por isso a gente tem todos esses colegas aqui envolvidos. Ainda tem outros que estão de fora e que a gente só vai citar eles, né? Mas tem muitas especialidades por essa característica que ela tem, cardiovascular, e por isso ela é multissistêmica. De maneira geral, essa é a doença, e a gente vai falando aos poucos aí sobre o restante do quadro clínico, e eu acho muito importante a gente ter a oportunidade de ouvir com quem eu aprendi muito, que são com os meus colegas das especialidades, né? E agora a gente dá continuidade aí à nossa conversa. Dr. Joseph, e sobre a perspectiva aí da neurologia? Bom, o acometimento que nós vemos, como a doutora comentou, a doutora Ana, é um acometimento no endotélio dos vasos do nosso organismo, né? Então, esses vasos sanguíneos levam nutrientes, oxigenação, enfim, o fluxo sanguíneo para o nosso organismo. O acometimento em relação ao sistema nervoso é vasto, é amplo, e eu posso aqui dividir em alguns pontos, até porque acredito que fica mais fácil da gente compreender, né? Então, no primeiro momento, a gente pode comentar a respeito do acidente vascular encefálico ou o AVC, vulgarmente chamado de derrame, né, pela população, derrame cerebral, né? O AVC ou o acidente vascular cerebral, ele se dá de tal forma, pelas análises que nós temos e pelos estudos, essas análises são feitas por um registro mundial de pacientes com doença de Fabry, e nós sabemos que acomete algo em torno de 5% das mulheres, 7% dos homens, tá? De todas dos estudos, né? Bom, então vamos começar inicialmente abordando um tema extremamente importante dentro da neurologia, que é a neuropatia periférica, nada mais, nada menos que o acometimento dos nervos periféricos, e que os pacientes sentem como um desconforto, uma queimação, uma dor encontrada em mãos e pés, ou seja, nas extremidades, um sintoma extremamente desgastante para os pacientes, e o principal sintoma que diminui a qualidade de vida dos pacientes. Esses sintomas, né, então a gente, dentro da medicina, dá um nome de acro, de extremidade, parestesia é esse desconforto, essa sensação, já acontece nos pacientes já inicialmente na primeira década de vida. São sintomas que esses indivíduos apresentam, estão relacionados à febre, a locais de com temperatura mais elevada, ao esforço físico, atividade física, e de fato é algo que perturba a vida dos pacientes, né? De qualquer maneira, são sintomas, como eu já comentei, que se iniciam no início da vida desses indivíduos e, por vezes, tem essa questão de ser incapacitante, tá? De uma maneira geral, associado a esse sintoma de neuropatia, como eu comentei, é comum a neuropatia dita como a neuropatia desautonômica. Então, nesse mesmo momento, nessa mesma faixa etária, é comum os indivíduos terem desconforto abdominal, dor abdominal. Essa dor abdominal, por vezes, ela de fato gera esses indivíduos terem bastante irregularidade intestinal, por vezes tendo diarreia ou obstipação intestinal. E a própria dor também é algo que, de fato, incomoda muitos desses indivíduos. Associado à neuropatia que eu comentei, com o envolvimento autonômico, a gente tem o envolvimento, a disfunção do sistema do suor, da sudorese. Então,
estamos comentando, então, um indivíduo jovem que tem essa sensação de queimação, de dolorimento nas extremidades, associada a essa dor abdominal, a essa alteração evacuatória, e é um indivíduo que, de tal forma, repara e nota que tem pouco suor. É um indivíduo que muitas vezes não tem suor, e isso, de certa forma, é visualizado pelas demais pessoas, né? Nós moramos num país tropical, de clima muito quente, na grande maioria do nosso país, e é algo que nós notamos, né? E que o próprio indivíduo nota que tem uma redução da produção do suor. De tal forma que essa tríade de sintomas são sintomas que já se iniciam já desde o início na vida desses indivíduos. Com o passar do tempo, e aí o envolvimento e o acúmulo desse substrato é maior, é visto, na verdade, um envolvimento desse indivíduo com doenças de aspecto vascular. E aí, dentro desse envolvimento de aspecto vascular, nós temos as possibilidades dos indivíduos terem maior risco dos acidentes vasculares cerebrais, conhecidos como derrame cerebral ou acidente vascular encefálico. Acometendo, de fato, o indivíduo numa fase já adulto, com uma maior idade, e representando, de certa forma, uma maior morbidade, uma menor qualidade de vida desse indivíduo. De certa forma, é importante comentarmos também que esses indivíduos podem cursar com um perfil cognitivo bastante típico e que está relacionado a essa endoteliopatia, a essa vasculopatia. Então, é muito comum o envolvimento e esses indivíduos cursarem com depressão, transtorno de ansiedade, e que, por vezes, são relativamente difíceis de ter controle, né? São de controle mais difícil, mais instável. Então, de tal forma que nós temos essa queixa com uma certa frequência nos pacientes. Eu acredito que a gente poderia acabar essa explanação comentando, de certa forma, que esse acometimento é um acometimento global. Então, esses sintomas, juntamente com os sintomas que a doutora Sandra, a doutora Valéria vão comentar, somam todos os pontos que eu abordei até agora. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Sandra, do ponto de vista da cardiologia, e o que a gente tem de especificidade dessa doença, dessa patologia, da doença de Fabry. Na doença de Fabry, do ponto de vista cardiológico, eu gostaria só de lembrar uma coisinha em relação à doença. Os depósitos, eles já começam na vida placentária, então eles vão se acumulando ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, você tem o acúmulo da substância, que é uma substância que eu gosto sempre de lembrar, ela é semelhante às ceramidas que a gente encontra em shampoo, que é bom para o cabelo ficar mais macio. Então, é essa substância que acumula no nosso organismo, mas quando acumula demais, o que acontece? As células do corpo não conseguem funcionar em harmonia. E no caso específico do coração, os sintomas começam já na infância. Normalmente, as crianças aparecem com sintomas de palpitação, que é um coração batendo irregular. Às vezes elas reclamam que o coração está meio disparado, ou então que o coração está batendo de forma irregular, como se estivesse falhando, sentindo o coração como se fosse sair pela boca. Mas, de maneira geral, essa queixa por crianças ela é muito subvalorizada, porque é muito comum a gente ouvir por parte dos pais falarem assim, não, mas isso é bobagem, isso não é nada. Então, assim, muitas vezes a criança acha que esse sintoma que ela está tendo não é uma coisa para ser valorizada, e que quando você vai investigar na criança, você tem que ficar lá espizinhando o menininho, perguntando várias vezes para ele poder entender que aquela alteração talvez possa ser realmente um sintoma. Além dessa alteração, nós encontramos também alterações no eletrocardiograma dessas crianças.
elas fazem um padrão que a gente chama de intervalo PR curto. É uma alteração muito comum do eletrocardiograma de crianças, que só vai ser enxergado se o pediatra fizer o eletrocardiograma. Então, é um outro ponto importante. A gente precisa que as crianças façam o eletro, porque às vezes vai ser nesse momento em que você vai conseguir perceber que estão acontecendo os primeiros acometimentos da doença de Fabry. Com o passar do tempo, esse acometimento vai ficando cada vez mais grave, geralmente na adolescência, no final, mais do meio para o final da adolescência, início da idade adulta, os depósitos aumentam bastante, e aí você começa a ter manifestações mais específicas do coração. A primeira, eu vou falar em relação ao achado da hipertrofia. O que é hipertrofia? O coração é um músculo, e como músculo ele pode ficar muito forte. O problema é que o coração é o único músculo que não pode ser forte demais, porque se ele for forte demais, o buraco para poder encher de sangue fica pequeno. E aí você começa a ter problemas relacionados tanto à capacidade do coração de acomodar o sangue que ele precisa bombear, quanto à capacidade de próprio bombeamento. E isso leva, muitas vezes, o paciente a sentir aquele sintoma de cansaço aos esforços. Tá? É um cansaço que pode ser progressivo. E, geralmente, vem como uma queixa do aquele paciente que antigamente fazia, por exemplo, caminhava, subia uma lance de escadas, ou então andava numa rampa e conseguia fazer tranquilamente, mas que com o tempo começou a ter dificuldade. Além disso, nós temos também os sintomas de palpitação. Nessa fase, já são mais comuns as arritmias cardíacas mesmo. O que é uma arritmia? É o coração batendo descompassado. Mas na idade adulta, a arritmia ela já tem uma conotação um pouco mais grave. Por quê? Alguns tipos de batimento irregular potencializam a formação de coágulo no sangue, por exemplo, que pode causar um derrame quando é bombeado para a cabeça, pode causar um problema no próprio coração, causando infarto. Então, existem algumas arritmias que são do tipo coração bater muito devagar, que a gente chama de bradiarritmia, que nesse caso o paciente pode chegar ao ponto de precisar de um marca-passo, e nos casos de taques arritmias, que são quando o coração bate muito acelerado. Nessas taquiarritmias, pode chegar ao ponto de ter alguns tipos de batimento em que você tem um risco maior de parada cardíaca, e aí a gente pode precisar do que a gente chama de desfibrilador. Além disso, existe também o sintoma do sopro, mas é um sopro cardíaco que é um pouco diferente do sopro habitual, porque ele não evolui, ele fica estável ao longo da vida da pessoa. Ele geralmente é um soprinho que na infância ele é chamado de sopro inocente. Com o passar do tempo, ele continua com aquelas características de ser um soprinho mais baixo, e é interessante aqui no Brasil a gente chamar a atenção. Você imagina uma doença que dá dor articular, como o Joseph já relacionou, e sopro. Então, no Brasil, ela é muito confundida, não só com dor de crescimento, mas também com a doença reumática. Então, muitos pacientes que vêm para a gente que tem Fabry, muitas vezes permaneceram longos anos sendo tratados como febre reumática, porque tem um sopro e tem a dor articular. E um outro sintoma interessante em relação à doença de Fabry são as alterações eu falei da questão do infarto. Normalmente, o infarto da doença de Fabry é um infarto que é um pouco diferente do que a gente está habituado, porque apesar da doença causar um acúmulo de substâncias na parede interna dos vasos, que a gente chama de endotélio, você não tem formação daquelas placas de gorduras gigantes que entopem o vaso e causam um infarto. Todo o problema da circulação do coração acontece nos vasos microscópicos que estão embrenhados dentro da musculatura. Então, muitas vezes, esses pacientes chegam com dor no peito, típica de infarto, mas quando a gente faz o cateterismo está normal. Isso não quer dizer que o paciente não tem infartado, ele tem alteração do eletrocardiograma, tem alteração de enzimas, mas não se encontra uma alteração na anatomia da coronária, como a gente vê, por exemplo, no infarto por doença aterosclerótica. Então, tem que ser levado em consideração isso também. E uma coisa que é importante em relação à doença cardíaca, também para finalizar, ela caminha de mãos dadas com a nefrologia. Então, é importantíssimo a questão a Valéria vai entrar agora em seguida, a cardio e o rim, o coração, ele é um bicho que eu gosto de falar que a gente é carente. Cardiologista é carente porque precisa de neurologista e nefrologista. E na doença de Fabry ele é mais carente ainda, porque além disso ele caminha junto, ele não aceita ir sozinho. Então a doença renal e a doença cardíaca, elas vão se retroalimentando.
Então, quando uma piora, a outra piora também. Então, da mesma forma que o coração que não bombeia direito atrapalha a circulação renal e cerebral, o coração, o rim não funcionando direito, a pressão sobe e o paciente começa a ter piora do coração. Então, mais uma vez, traz a importância do caráter multissistêmico e como um sistema sofrendo problema, ele interfere no funcionamento dos outros. Doutora Valéria, a bola definitivamente é sua agora. Cometimento renal na doença de Fabry, como então em todas as outras células do organismo, ele também começa lá mesmo na vida intraútero, né? Só que as manifestações renais, elas vão ser manifestações mais tardias, assim, as perceptíveis, né? Então, assim, do ponto de vista de sintomas, ele vai passar a primeira infância praticamente assintomático do ponto de vista clínico. Ele não vai chegar a ter uma clínica de, por exemplo, de uma dor, de uma urina com sangue, nada disso, para que chame a atenção dos pais de uma criança, por exemplo. Mas o acometimento, ele está ali, ele está acontecendo, só que a nível celular, né? Com o decorrer do tempo, o decorrer da idade, especialmente após os 10 anos, mais ou menos, o paciente vai começar a apresentar alterações clínicas, especialmente alterações laboratoriais. Então, o que acontece? O rim, tem algumas células específicas do rim que tem como função servir de filtro, né? Então, o rim, ele recebe todo o sangue do nosso organismo e ele funciona como um filtro. Então, teoricamente, assim, a grosso modo, o que não seria bom, ele vai ser eliminado via urina, e o que o nosso organismo precisa, ele mantém ali dentro do sistema sanguíneo. Se eu começo a ter alguma alteração, mesmo que discreta, desse filtro, a primeira coisa que vai acontecer é uma passagem em pequena quantidade de proteína. Proteína essa que deveria estar no sangue e o paciente começa a perder na urina. Clinicamente, ele não vai queixar de nada. Ele não tem nenhuma queixa, igual uma dor, né? Parestesia, ele não vai ter uma febre, nada que te faz pensar. Então, isso é para mim uma coisa extremamente perigosa, porque ela é silenciosa, né? E essa perda de proteína na urina, ela vai desde um pouquinho, coisa bem discreta, até começar com o passar dos anos a aumentar até chegar em valores elevados, né? E o que acontece com essa proteína? Como ela é uma perda anormal, ela estimula as células, né, os tecidos renais, a evoluir com fibrose. E fibrose nada mais é do que uma cicatriz. E a gente sabe que é igual um corte. Se você tem uma cicatriz na pele, isso aí não desaparece mais, né? Então, a gente não consegue retornar. Então, qual que é o papel? Então, na doença renal e no acometimento de Fabry, o que a gente tem que fazer é o diagnóstico precoce, né? Então, assim, essa perda de proteína que eu tô falando, então ela começa com por exemplo, uma perda de albumina na urina, que é uma proteína pequenininha que passa na urina, que a gente chama ela é detectada por um exame que nós chamamos de albuminúria. Mais para frente, essa proteína ela é perdida em grande quantidade, então a gente pode verificar também com o exame de proteinúria de 24 horas. O que acontece é que quando o paciente vai ser diagnosticado com um problema renal, muitas vezes, até sem ainda um diagnóstico de doença de Fabry, é porque essa perda de proteína já está em um valor muito alto. E aí, muitas vezes, nesse momento, ele já tem perda do funcionamento renal. Então, a porcentagem de funcionamento renal desse paciente já é comprometida. Então, a gente diz assim, ele já tem uma doença renal crônica e muitas vezes uma insuficiência renal crônica. Então, aí que é a grande preocupação. Ele passou um período da vida dele assintomático do ponto de vista clínico, porém com a doença ocorrendo ali dentro do tecido e das células renais.
né? E o que mais nos preocupa hoje, como nefrologista e como médicos que cuidam de Fabry, é que, às vezes, o que a gente tem observado em biópsias renais, né, é que, às vezes, antes, inclusive, dele começar a ter a perda de albumina, que precede a proteinúria e que precede a insuficiência renal, que a gente sabe que isso vai levar aí, às vezes, 20, 30 anos, né, do nascimento desse paciente, ele já tem lá na célula do tecido renal depósitos característicos da doença de Fabry, que é justamente essa substância que a doutora Sandra falou, né? Que é o substrato da deficiência enzimática na doença de Fabry. Ela está lá depositando dia a dia no rim e levando a um comprometimento. Então, o que nós temos que nos preocupar? Que, do ponto de vista renal, isso aí, sintomatologia, ele vai apresentar apenas numa fase tardia, numa fase que talvez eu tenha pouco o que fazer para esse doente do ponto de vista de melhoria do funcionamento renal. Então, nós, sabendo disso, a detecção precoce da doença e a instituição precoce do tratamento faz com que mude totalmente o paradigma da evolução dessa doença para esse paciente. Então, esse paciente, ele vai diagnosticando precoce, tratando precoce, eu estou impedindo os depósitos no rim, impedindo ou estabilizando uma proteinúria e evitando que ele evolua para uma doença renal crônica, e inclusive diálise e transplante no futuro. Então, assim, nós da nefrologia não temos grandes sintomas clínicos, mas nós temos grandes doenças decorrentes da doença de Fabry. Então, nós precisamos chegar antes. Eu preciso pensar para poder tratar e diagnosticar o mais rápido possível. A doutora Valéria acabou levantando um assunto, então, de uma segunda pergunta, que eu gostaria que a doutora Ana, em especial, respondesse, que é o assunto mais aflitivo para quem tem doença rara ou para quem tem um filho com uma doença rara, que é o diagnóstico, né? Doutora Ana, o que fazer, então, para tentar antecipar o diagnóstico da doença de Fabry? Na verdade, né, essa dificuldade do diagnóstico, ela está relacionada a gente não ter tido nenhuma informação sobre doença rara durante a nossa formação de médico, durante a faculdade de medicina, durante a nossa graduação, né? Nem nós, nem nenhum outro profissional de saúde, porque a gente não tem. Então, o que a gente tem, de vez em quando, a gente escuta falar o nome de alguma doença assim, durante o curso de medicina, mas a gente não tem um olhar. Quem é esse paciente com doença rara? Quando que eu vou pensar no paciente com doença rara? A gente não tem esse tipo de ideia, né? Depois, com o tempo, você aprende tudo aquilo, todo aquele paciente que eu escuto a história, faço o exame físico, e dentro daquilo tudo que eu aprendi, na medicina, na teoria e na prática, eu não consigo fazer uma hipótese de diagnóstico que explique o que está acontecendo com esse paciente, eu tenho que pensar numa doença rara. Porque a maioria, as mais frequentes, a gente conhece e a gente aprendeu desde o começo da nossa vida, na faculdade de medicina, a ouvir falar dessas doenças. Agora, se o médico ele nunca ouviu falar em doença de Fabry, ele não vai pensar em doença de Fabry se entrar um menino no consultório dele, com 6 anos, entre 6 e 8 anos de idade, se queixando de uma dor em queimação, em mão e pé, que ele tem vontade de arrancar o tênis e botar o pé na água gelada para tirar a dor, porque é insuportável, tem que parar de jogar futebol, os meninos ficam brincando com ele, fazendo bullying com ele, porque não consegue jogar muito tempo de futebol. Enfim, uma criança que tem uma queixa, e é uma queixa importante como essa que eu estou dizendo para vocês, e ainda a mãe fala, ainda de vez em quando tem dor de barriga, e às vezes tem diarreia. Quando que o pediatra ouve essa história? Ele não está habituado a ouvir essa história. Então, quando ele ouvir, ele não vai relacionar com nada, se ele nunca ouviu falar de doença de Fabry. Eu só posso pensar numa possibilidade de diagnóstico daquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, não tem. Então, na verdade, não é um problema do Fabry, é um problema com todas as doenças raras. Na verdade, a gente não tem essa formação dentro da faculdade. E a gente vê que a história, né, vocês ouviram a minha parte, vocês ouviram de cada um de nós aqui, desses 4 aqui envolvidos com doença de Fabry, não é uma doença comum, não é uma história comum, é uma história peculiar. Só essa dor na mão e no pé já é uma coisa
que a gente não costuma escutar. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Se você ouvir uma vez falar disso, se você escutar o próximo paciente, vai falar, eu sei o que é isso, que agora eu já aprendi. Né? Mas eu tenho essa dor, eu tenho algumas alterações que podem acontecer no olho, às vezes é o oftalmologista que encontra o depósito no olho, parece uns raiozinhos assim, branquinho, como se fosse uma bicicleta. Então, tem esses raios, chama córnea verticillata, não altera a visão, mas é um sinal. Eu tenho um outro sinal que chama angioqueratoma, quando se acumula na pele, em geral perto do umbigo, na região do calção, o americano fala, né? do calção de banho. E você tem umas marquinhas assim, um pouco sobrelevadas, roxinhas, no corpo. Chama-se angioqueratoma. Então, isso pode acontecer também. Então, você percebe, tem muita coisa acontecendo. Né? E mesmo na infância já pode começar a acontecer o zumbido. A criança vai deitar e, principalmente depois que ela deita, ela escuta zumbido. E é interessante porque de ouvir as histórias dos pacientes, então, quando eles são crianças, eles escutam o zumbido do ouvido 1, 2 vezes por semana, com 8, 10 anos de idade. Conforme ele vai chegando na adolescência, essa frequência vai aumentando, então ele começa a ouvir quase todo dia. Em geral, de noite, quando ele vai deitar, que não tem muito barulho, aí ele escuta aquele zumbido no ouvido. E na vida adulta, ele fica lá. Ele se instala e lá ele fica. Então, você tem essa outra alteração. Uma surdez que pode até ser de repente, que acontece no paciente com doença de Fabry. Então, a gente tem uma história grande, né? A história da parte renal, no indivíduo que tem história na família dele de insuficiência renal. Então, se eu recebo um paciente, mesmo uma criança, e se o médico já ouviu falar em Fabry, que tem essa dor na mão, vai perguntar, tem alguém na sua família com insuficiência renal, que precisou de hemodiálise, de transplante? Quer dizer, aí você já monta essa história e você consegue perguntando e tirando as informações da família para te ajudar a fazer o diagnóstico. Então, tudo depende do conhecimento do médico, da história natural da doença, que é o que a gente está falando aqui. A gente tem algumas situações gerais, alguns sinais e sintomas que são gerais, sinais específicos do ponto de vista de sistema nervoso central, cérebro ou periférico, né, que são os nervos, e dos sintomas renais, que é uma das causas, e muitos pacientes nunca chegou no médico, e quando ele chega no médico, ele já chega em insuficiência renal e já vai para hemodiálise. Né? Então, é uma história muito, muito rica, tanto na família, que em geral essa história é rica, é multissistêmica, e ela tem todas essas fases que a gente foi contando para vocês. Na verdade, isso tudo que a gente fala de doença de Fabry é um tipo de doença de Fabry que nós temos 2 tipos. Um chamado tipo clássico, que é esse, que começa antes de 18 anos, né? E vai começar, em geral, ele começa com a acroparestesia. E existe um outro tipo, que é um chamado não clássico, que acontece tanto nos homens quanto nas mulheres, e ele acontece nos pacientes acima de 18 anos. Ele não vai ter uma história da infância. Essa história da infância é do Fabry clássico, né? Que tem a história mais rica. Então, vocês percebem que toda essa questão do diagnóstico ela é só uma questão de conhecimento do médico de doença rara. Por isso é importante a gente divulgar, né, e a gente fazer eventos como esses que a gente está falando aqui, que a gente vai falando de cada pedacinho da doença, para que um médico ou uma outra pessoa que esteja passando por isso, ela vai juntar essas informações e falar, olha, de repente, eu tenho essa situação. E uma coisa interessante, né, doutora Ana, que a gente observa é que para você tentar fazer o diagnóstico mais precocemente, a partir do momento que a senhora mesmo sempre repetia, quando você faz um diagnóstico, você ganha uma família, você não ganha um paciente só com Fabry. Então, a triagem familiar ela é extremamente importante. Eu acho que é um ponto, às vezes a gente não tem muito o que fazer, porque o paciente, quando chega para a gente, muitas vezes ele já chega tão sintomático, com tantas lesões, que a gente não o benefício que ele vai ter com o tratamento que a gente vai oferecer não é tão significativo com relação ao que a gente pode fazer por aqueles que a gente faz o diagnóstico mais precoce. Então, a triagem familiar era extremamente importante para você prevenir no resto da família e buscar os casos na família e tentar instituir o tratamento mais precocemente possível, evitando lesões crônicas, né? Outra coisa...
Perdão, doutora Valéria, pode falar. Eu acho que outra coisa importante a respeito do diagnóstico é que esses pacientes, muitas vezes, eles chegam para a gente assim, tão cansados de passarem por tantos e tantos médicos e tantos diagnósticos diferentes, porque realmente é muito difícil, né? Às vezes é uma dor, é um diagnóstico de fibromialgia, às vezes é dor do crescimento, né? Que é uma dor óssea, que às vezes as crianças passam, às vezes eles acham que é só um quadro somático, uma psicossomática, a criança está só assim, fingindo ou enganando assim, um quadro da doença, né? Então, muitas vezes eles chegam assim, tão cansados dessa história, que quando a gente chega e fala para eles, olha, nós fizemos o teste, a sua doença se chama doença de Fabry, eles ficam assim, olha, ainda bem que eu consegui ter um diagnóstico, porque eles são... É como se eles estivessem assim, sendo subjugados, sabe? Como se os sintomas deles, muitas vezes, fossem da cabeça do paciente, justamente por ser sintomas inespecíficos. Realmente dificulta. Eles vão para o psiquiatra, para o neurologista, para o nefrologista, eles vão para o cardiologista, eles passam num número tão grande de especialistas sem conseguir dar um diagnóstico e muitas vezes com outros diagnósticos, mas que não tem uma resposta ao tratamento adequado, como quando a gente faz um diagnóstico. Então, isso aí precisa do conhecimento do médico, que é o que a doutora Ana falou. Precisa se pensar na doença para poder você fazer o diagnóstico, né? Porque senão você não vai conseguir fazer. E o paciente vai passar de mão em mão até muitas vezes ele chegar, como no meu caso, ele chega já numa urgência para hemodiálise, né? E muitas vezes, assim mesmo, ele é colocado em diálise e não é pensado em doença de Fabry. Muitas vezes ele vai ser descoberto, diagnosticado lá para frente ainda, né? Então, é muito difícil. A gente precisa realmente melhorar a precocidade desse diagnóstico. Eu queria entrar exatamente no fato de que a doença de Fabry não é uma doença nova, né? A gente sabe que os primeiros registros é em 1898, tem bastante tempo, né? Em que os médicos, os pesquisadores se debruçam sobre ela, né? Ao longo desses anos, o que a gente pode dizer, quais foram as grandes conquistas para esses problemas que vocês estão colocando aí, né? E aí falar um pouco mais de qualidade de vida, né? O que efetivamente... dentro dessa proposição que a doutora Ana fez aí, de vocês falarem um pouco do que pode ser feito, o que pode ser feito, queria que avançassem sim, em termos de ganhos e conquistas, quais foram as principais conquistas que nesses anos foram feitas para o paciente. Acho que a doutora Ana podia começar falando um pouco aí da reposição e a gente depois vai passando um pouco para cada um. Certo. Na verdade, a reposição enzimática, né, que é assim que a gente chama, a terapia de reposição enzimática, foi um grande avanço, né? A primeira doença que recebeu esse tratamento, o doença de Gaucher, e ela recebeu um prêmio mundial por ser uma das drogas mais inovadoras do século passado. Então, realmente, ela é extremamente importante. Então, essa terapia de reposição enzimática nada mais é do que a gente pegar aquele pedacinho do gene, que é o do DNA, e coloco num laboratório, numa célula, essa célula passa a produzir aquela enzima, como se produz hormônio de crescimento, como se produz outras substâncias, né, com essa tecnologia, e a gente repõe no organismo daquela pessoa a enzima que ele não tem em quantidade, né, e nem funciona de maneira adequada. Então, sem dúvida nenhuma, o grande avanço para as doenças de depósito, ela foi a terapia de reposição enzimática, né, sem dúvida. Agora, a partir dos últimos anos, aqui, eu diria que dos últimos 5 anos, que a situação tem aquecido um pouco mais, aí está chegando a terapia gênica, mas eu acho que a gente continua aqui na questão do tratamento, que hoje disponível é a terapia de reposição enzimática. Quero ouvir um pouco dos medicamentos aí do colega, que é importante que o paciente saiba que não é só porque ele está tomando enzima, ele não precisa tomar o remédio do cardiologista ou do nefro, né? Que isso é fundamental. E vamos deixar aí mais para o final a cerejinha do bolo, e eu conto um pouco do contato que eu tive com a terapia gênica que está acontecendo para a Fabry, bastante interessante. Eu acho que a gente podia passar a palavra aí, talvez, para a doutora Sandra,
para falar um pouco da necessidade dessa combinação, né? Ok, está fazendo reposição, mas do que ele não pode deixar de fora nesse processo. A terapia de reposição, como a doutora Ana falou, se você pensar que a doença foi descoberta em 1800, e só na década de 60, que descobriram que era um erro inato do metabolismo, uma alteração metabólica, e só em 2000 foi desenvolvido o tratamento, você vê, durante muito tempo, os pacientes vieram sem nada que pudesse melhorar, realmente mudar a evolução da vida deles, e a partir do momento, lá por 2000, 2001, na Europa e aqui no Brasil, 2003, que ela chegou para poder mudar a evolução. E, gente, muda. Os pacientes hoje, a gente, né, doutora Ana, antigamente a gente não via pessoas idosas com doença de Fabry. Hoje a gente tem pessoas idosas. Então, assim, só isso já é suficiente para mostrar para a gente como a doença mudou a sobrevida dos pacientes. A expectativa de vida deles era diminuída em 10 a 20 anos em relação à população em geral. Então, a terapia de reposição enzimática, independente do tratamento, que existem duas substâncias diferentes, que na verdade são duas substâncias, mas que são a mesma enzima sendo repostas, que tem particularidades de infusão, de tempo de infusão, de dose, mas ambas, você repondo essa enzima, você consegue, nas pessoas que têm doenças na forma mais aguda, a gente conseguiu observar com o passar do tempo, você bloqueia a evolução da doença para uma doença crônica ou terminal, por exemplo, precisando de um transplante ou uma terapia substitutiva. Mas o tempo também nos ensinou que não adianta só você achar que a pessoa é só doença de Fabry, que ela só tem o problema da mutação. Você tem outras coisas que podem trabalhar junto com a enzima, facilitando a melhoria do funcionamento do organismo e melhorando outras doenças que podem trabalhar junto para piorar a situação do paciente. Então, aí vem na parte da cardiologia o uso de algumas medicações, por exemplo. Agora que a gente está naquela época do Covid, está todo mundo preocupado com o tal do captopril, losartana e enalapril. Então, todo mundo fala, mas isso é remédio de pressão. No Brasil, a gente tem vários pacientes que não têm, a doença de Fabry se associa com pressão baixa. Mas por que eu estou tomando um remédio de pressão? Você não está tomando um remédio para pressão, você está tomando um remédio que vai evitar a formação de cicatriz no seu organismo, que vai facilitar o relaxamento dos vasos para que o sangue possa ser bombeado pelo coração. E isso diminui a sobrecarga em cima do coração. Então, as medicações adjuvantes cardíacas, por exemplo, o propanolol, o atenolol, são medicações que a gente chama de beta-bloqueadores, que fazem controlar o batimento cardíaco, auxiliam o controle das arritmias e tira aquela sensação ruim da palpitação. Porque a palpitação dá aquela sensação de que será que eu estou tendo um ataque cardíaco e eu vou morrer? Então, às vezes é muito importante você estar associando o beta-bloqueador ao tratamento do paciente para você poder melhorar tanto o sintoma, do ponto de vista de sintoma, quanto do ponto de vista de manifestações clínicas. E, além disso, eu gostaria de chamar a atenção em termos de tratamento, da questão, puxando um pouquinho para o lado da Valéria e do Joseph, da questão dos anti-inflamatórios, que o anti-inflamatório, apesar de ser um remédio que muitas vezes é utilizado para melhorar a dor, ele pode trazer um lado muito perverso, que melhora a dor, mas piora o rim, mas também piora o coração por causa de aumento de pressão. Então, muitas pessoas não se atentam, que às vezes por o uso de um anti-inflamatório durante uma semana, você fala assim, mas é só uma semana que eu estou usando anti-inflamatório. Quando a pessoa se dá conta, a pressão está lá nas alturas. Então, a gente tem que tomar cuidado com, não é só para a pessoa que tem Fabry, mas de maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado com quando você adiciona medicações ao seu tratamento. E a importância de nós estarmos trabalhando, como a gente está aqui agora conversando, em comunicação, porque o remédio que eu posso entrar, muitas vezes pode piorar para o lado da Valéria, ou pode piorar a situação para o lado do Joseph. Ele chamou a atenção, por exemplo, das medicações que são usadas para dor, que muitas vezes causam arritmia cardíaca. Mas se o paciente faz um acompanhamento próximo com um especialista, a gente consegue ir ajustando as doses das medicações de forma que você não vai ter o efeito colateral. Ou caso esse efeito colateral apareça, você consegue imediatamente intervir, ou mudando dose, ou substituindo medicação, e evitando problemas para o paciente com Fabry. Eu acho que a doutora Valéria poderia acrescentar alguma coisa aí no que diz respeito a toda a parte renal, algum cuidado ou atenção específica
de tratamento em associação ao que é feito em termos de terapia de reposição enzimática? Bom, a terapia de reposição enzimática, do ponto de vista da doença renal, ela mostrou, assim, uma melhora significativa tanto da doença renal quanto das lesões prévias, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É porque a terapia de reposição enzimática ela é capaz de limpar, igual a doutora Ana falou, ela promove um clareamento desses depósitos a nível das células renais. Isso aí em nível de todas as células renais. Lógico que nós temos algumas células que demoram um pouco mais para ser clareado, para ser removido esses depósitos, e outras são removidas mais rapidamente. Então, o advento da terapia de reposição enzimática, ela foi uma mudança significativa na sobrevida renal, né? E mais uma vez eu reforço que é lógico que depende do momento que eu estou introduzindo, né? Se eu introduzir essa terapia no momento onde o paciente tem uma doença estabelecida já com muita fibrose, com um quadro mais irreversível, então pouca ou nenhuma melhora eu posso agregar. Mas atualmente a gente tem feito o tratamento num momento mais precoce, né? Então isso vai promover com que eu vou remover esses depósitos e com isso eu vou fazer o caminho retrógrado, né? Eu vou removendo os depósitos, eu vou diminuir a perda de proteinúria, posteriormente eu vou diminuir a albuminúria e tentar entrar num tecido celular normal, como ele deveria estar ali desde o início, né? Então, a terapia, lógico, ela é o tratamento, ela é o principal pilar do tratamento da doença de Fabry. Agora, independente disso, o que eu posso fazer a mais por esse paciente? Então, nós já conhecemos, dentro da especialidade, drogas que são chamadas de drogas antiproteinúricas. Dentro dessas drogas, entram, então, os inibidores da ECA, que é o enalapril, o captopril, que além do benefício nefroprotetor, quer dizer, protetor renal, ele também tem o benefício de ser cardioprotetor, porque ele ajuda a evitar a hipertrofia do coração, né? Ou os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, que seriam as drogas que a gente usa com o nome, aí seria o losartan, os losartans, desartan, que são grupos de drogas que a gente usa dentro da especialidade, independente de ser Fabry ou não, para todo paciente que tem perda de proteína na urina. Por quê? Porque nós sabemos que todas as vezes que eu diminuo a proteinúria do paciente, eu estou poupando tecido renal. Só que em doença de Fabry, a gente tem um dado que precisa ser lembrado. Somente essa medicação não tem impacto na progressão da doença renal. Tá? Então, assim, ela ajuda, sim, é importantíssimo como droga para diminuir perda de proteína. Só que isoladamente ela não vai me melhorar o rim e sim ela precisa ser usada simultâneo. Inibidor de enzima de conversão, por exemplo, drogas antiproteinúricas, junto com terapia de reposição enzimática. Então, aí sim, a gente consegue otimizar o tratamento da parte renal para esse doente. Quanto aos anti-inflamatórios, esse aí é um grupo de medicamentos que realmente nós, nefrologistas, evitamos sempre de usar, né? A gente deixa para aqueles casos de indicação mesmo absoluta. Por quê? Eles são drogas que podem levar por inúmeras vias a lesão renal. Né? Então, eu posso ter, por vários mecanismos, lesão renal aguda, né, onde o paciente tem uma insuficiência renal que pode ser reversível ou não, e pode levar a uma doença renal crônica, inclusive em estágios mais avançados, como estágio dialítico. Então, o uso do anti-inflamatório ele tem que ser muito bem indicado, muito bem pontuado, e num paciente com já doenças renais que já tem prévias, ele tem a sua contraindicação. Eu não gostaria, essa é uma doença, é uma droga que eu evitaria nesse grupo de pacientes que são os nossos, tá? Aproveitando ainda para falar um pouquinho sobre tratamento, em novembro desse ano foi aprovada uma medicação oral, né? Que todo mundo chega para a gente querendo saber, eu posso tomar um remédio, eu quero comprimido, eu quero mudar minha terapia. E aí eu chamo a atenção porque essa medicação oral, na verdade, ela é um grande avanço. Eu acho que está mostrando para a gente que
a pesquisa científica dentro da doença de Fabry está caminhando a velocidade muito grande, que provavelmente muito em breve a gente vai ter tratamento para formas de tratamento mais eficazes às vezes, ou então até com menos, que envolvam menos sofrimento para o paciente. Mas a medicação oral, infelizmente, ela ainda não é um tratamento para todos os pacientes que têm Fabry. Por quê? Para usar essa medicação oral, essa medicação oral foi criada da seguinte maneira. Ela é uma substância que é capaz de ativar a enzima que o paciente produz e que, por algum motivo, na hora do material genético lá, da receita para a formação, ela não está ativa. Então, para esse tipo de pessoas, a gente chama de mutação amenable. O que é amenable? É porque a pessoa tem uma pequena mudança de bases no código genético ali do DNA dela, que fazem com que você consiga fazer a estrutura de uma proteína da enzima, mas essa enzima ela vem com uma estrutura geométrica alterada. E essa estrutura geométrica alterada faz com que ela não seja capaz de fazer a digestão da substância que acumula na doença de Fabry. A questão é, quando essa enzima alterada ela encontra o princípio ativo do comprimido, ela de alguma forma é reativada, e aí a pessoa endogenamente começa a voltar a ter a produção da atividade enzimática e a depuração das células em relação à doença. E o que a gente sabe hoje é que seria a experiência, a gente não tem uma experiência muito grande no Brasil, porque a aprovação foi muito recente, mas o que a gente tem de experiência, por exemplo, a Europa já usa mais ou menos uns 5 anos, os Estados Unidos está com 2 anos agora, é que seria mais ou menos em torno de 30% dos pacientes que teriam possibilidade de usar essa medicação. Mas aí vem aquela coisa, será que todo mundo pode usar? Esses 30% todo mundo vai usar? Existem, hoje, cada vez mais, a medicina ela é muito particularizada. A gente tenta cada vez mais não olhar o paciente só como colocar todo mundo num grupo, numa caixinha e falar assim, todo mundo vai receber esse remédio e vai ter mesmo efeito. A gente não sabe. Muitas vezes o paciente, no laboratório, aquela substância é produzida normalmente, mas quando você dá a medicação oral na pessoa, no ser humano, você não tem essa mesma resposta. Então, a gente ainda está aprendendo com o tempo, com a experiência, como é que vai ser a questão do efeito da medicação. Ela trouxe benefícios muito grandes, a gente observa, tanto quanto a terapia de reposição enzimática, a experiência de 5 anos, de 2 anos nos Estados Unidos e na Europa, tem mostrado para a gente que ela é tão benéfica quanto a terapia de reposição, mas infelizmente não é todo mundo que vai poder fazer a troca da terapia de reposição enzimática para o comprimido. E eu sempre falo para os pacientes, quando a gente fala assim, a gente tem que procurar num banco de dados para ver se aquela variante patogênica do paciente, aquela alteração do DNA é capaz de ser tratada com comprimido, e aí vem aquele resultado que fala assim, não pode ser tratado com comprimido. E aí o paciente fica deprimido, chateado, falando assim, vou ter que ficar aqui fazendo esse tratamento. Eu falo assim, gente, imagina que há 20 anos atrás a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Agora a gente tem uma coisa que pode fazer você viver, você vai envelhecer, você pode chegar aos 100 anos se você quiser. Então, assim, a gente não pode ficar nesse pesar, porque tá certo, é difícil, porque eu tenho que ficar parada num centro de infusão, eu tenho que tomar minha medicação a cada 15 dias, mas pensa no benefício que isso traz para você a longo prazo. Você vai ter uma vida boa, uma vida saudável, você não vai ter sofrimento, não vai ter zumbido, dor de extremidade, não vai ter problema cardíaco, não vai ter infarto, derrame. Então, a gente não tem que olhar para a enzima como um vilão, a gente tem que olhar para ela como aquilo que abriu portas de uma perspectiva nova, de esperança para os pacientes. E se não for o caso desse paciente de usar o comprimido, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem a enzima para poder continuar a vida desses pacientes com qualidade. Eu queria agradecer mesmo, porque essa conversa ela rende, né? A doutora Ana falar um pouco de reposição enzimática, não de reposição enzimática, perdão. Queria que a doutora falasse um pouco sobre terapia gênica, né? O que está vindo por aí, o que está sendo estudado nesse momento como uma alternativa, né? E que traga aí mais esperanças e que traga aí mais resultados mais efetivos para o paciente. Eu queria, primeiro, para encerrar esse assunto terapia de reposição enzimática, que sem dúvida nenhuma aumenta a sobrevida, muda muito a qualidade de vida do paciente e dos familiares, né? Sem dúvida nenhuma, são efeitos que tiveram um impacto muito grande nessa nossa população de pacientes, tanto homens
quanto mulheres e quanto crianças, né? Algumas crianças começam o tratamento bem cedo, antes de 10 anos de idade, principalmente por conta da acroparestesia, que é tão desconfortável, tão difícil o controle, que acaba se entrando o mais precoce possível com a terapia de reposição enzimática, e a gente tem muita coisa para dizer sobre isso. Com relação à terapia gênica, é mais novo para nós, né? Tem uma empresa específica que está fazendo essa terapia gênica e que está tendo melhores resultados. Ela trabalha há 20 anos em terapia gênica, né? E agora eles conseguiram, 5 anos para cá, eles conseguiram pegar um primeiro paciente e fizeram. Como é que é essa terapia gênica? Ela é uma terapia gênica um pouco diferente. Ela simplesmente pega as células do indivíduo. A gente tem umas células do nosso corpo que elas são células que elas nascem e elas se transformam em qualquer outro tipo de célula do nosso organismo. São totipotentes, elas têm potencial para ser qualquer uma delas. Tá? Todos nós produzimos essas células no nosso sangue. Então, esses pacientes, eles recebem uma medicação para aumentar a produção dessas células totipotentes, retira-se um pouco de sangue desse indivíduo, né, com essas células, esse sangue vai para um laboratório específico e a terapia gênica, o vetor, que é o vírus atenuado, esse vetor, ele leva a receita da enzima, né, o DNA com a receita correta da enzima, e entra nessas células. Essas células incorporam esse DNA como um DNA dela e ela passa a produzir a medicação. Esse processo ele leva 45 dias, que ele vai ficar produzindo, né, e essas células vão se modificando, de tal forma que o vírus ele vai desaparecendo. Quando ela for aplicada no paciente, que vai ser depois desses 45 dias, o paciente recebe uma infusão que dura 4 horas dessas células, né, desse sangue, não tem mais vírus, ele recebe e o corpo dele, essas células vão se transformar em outras células do corpo, todas com a receita correta. Então, num tempo relativamente curto, né, porque as nossas células do sangue a gente troca a cada 90 dias. Então, a partir daí, essa produção, essa população de célula, ela tem uma informação no DNA dela que é a receita correta da enzima do Fábio. Então, ela começa a produzir. O que a gente tem. E aí, a partir daí, o indivíduo ele começa a produzir a enzima num valor normal e ele não precisa mais fazer nenhum tratamento, né? O que a gente tem, o que a experiência mostrou? Nós temos 8 pacientes que fizeram essa terapia gênica, né? Uhum. Então, tem pacientes como o primeiro, que tinha 46 anos, que já tinha uma doença mais avançada. Então, esse paciente, o que aconteceu com ele? Ele estabilizou de uma forma, digamos, mais potente, né, a doença dele, tanto renal quanto cardíaca, porque ele passou a produzir a enzima dele, né? A grande vantagem da terapia gênica, né, uma das grandes vantagens, é porque, do ponto de vista imunológico, você não faz anticorpo contra aquela proteína que não é sua, né? Uma proteína feita em laboratório. E sempre acaba se fazendo com qualquer medicação, para reumato, para qualquer coisa, hemofilia, qualquer coisa. Sempre o corpo, com uma coisa estranha, ele acaba fazendo um pouco de anticorpo. E esse anticorpo, às vezes, ele atrapalha a função que tem essa substância, né? Essa enzima. E no caso dessa terapia gênica, que é a que mais está dando certo no mundo hoje, essa é uma das mais importantes, é que o indivíduo não vai fazer anticorpo porque a célula é dele mesmo, né? O material genético todo é dele. Então, eu acho que essa é um dos maiores avanços que a gente podia ter aí, específico para a doença de Fabry. Está se mostrando que realmente funciona muito bem, funcionou bem nesses 8 pacientes, fazem 5 anos, todos eles mantiveram a produção, ninguém parou de produzir, mas a gente não sabe como eles vão estar daqui a 10 anos, ou daqui a 15, ou daqui a 20. Terapia gênica é isso, né? O que a gente tem hoje vamos viver dia a dia, e o que a gente tem hoje é uma notícia muito boa para os pacientes, né? Que é você realmente ter um tratamento que é específico, que não te deixa nenhum evento adverso, né? Não se fala em evento adverso dessa terapia gênica específica, porque ainda não aconteceu nada. Ninguém sabe o que pode acontecer.
ou nada, porque como ela não tem vírus, o grande problema da terapia gênica, de maneira geral, é a presença desse vírus. Que às vezes, hoje ele é menos inflamatório do que ele era, então hoje ele está funcionando melhor, mas mesmo assim tem alguns que funcionam um tempo e depois param. Então tem alguns ajustes. Agora essa, como ela envolve uma terapia celular, e ela muda na célula e devolve para o indivíduo a mesma célula, ela acaba tendo um impacto muito mais importante na doença. Então, essa era a cerejinha do bolo que eu queria contar. Gente, olha, da Casa Hunter, a gente só tem a agradecer muito a participação de vocês, pelo tempo dedicado, por essa paixão que vocês demonstram ao falar, né, dos tratamentos, do histórico, de sintomatologia, de o que existe efetivamente para ajudar esse paciente. Nós temos muito a agradecer. E dizer que a gente ainda vai fazer um especialzinho de Covid para vocês continuarem atentos e acompanharem a Casa Hunter. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Nós que agradecemos. Tchau.